Bom, vamos entrar direto nessa análise, porque o assunto de hoje é quente. Quando um casamento ou uma união estável chega ao fim, a gente sabe, as emoções ficam à flor da pele. É aquela loucura, né? Os bens materiais são divididos, as contas são separadas, mas e aqueles membros da família de quatro patas? Ou os que piam e miam? O destino dos nossos amados pets sempre foi um baita ponto de tensão, uma verdadeira zona cinzenta no direito familiar. Durante muito tempo, a lei tratava os animais quase como se fossem, sei lá, uma geladeira ou um sofá. E isso, claro, gerava disputas amargas e muita injustiça. E aí vem exatamente aquela pergunta que tira o sono de tanta gente nos tribunais. Quem é que fica com o pet na separação? Términos já são difíceis, cheios de mágoas, e até pouquíssimo tempo atrás a gente simplesmente não tinha uma resposta clara ou humana para o futuro dos bichinhos. Mas olha só, a novíssima Lei 15.392 de 16 de abril de 2026 muda esse jogo por completo. Ela traz uma estrutura incrivelmente rigorosa e específica para resolver de uma vez por todas esse enorme quebra-cabeça emocional e prático. Mas antes a gente traduzir todo esse juridiquês denso para o nosso dia a dia, dá aquela pausa rápida, já deixa a curtida aqui, se inscreve no canal para acompanhar mais análises como essa e o mais importante, comenta embaixo a sua opinião sincera sobre essas novas regras. O papo sobre essa lei promete render e muito, então a participação de todo mundo é absolutamente essencial, combinado? Então, o nosso roteiro de hoje é super direto. Vamos passar pela nova lei de custódia, depois definindo a propriedade, dividindo tempo e custos, as exceções para violência e, por fim, a perda de guarda. Começando pela seção 1, a nova lei de custódia. Vamos entender o que diz essa legislação de abril de 2026. O artigo 1º deixa claríssimo que essa lei atua estritamente na dissolução de casais. E o ponto-chave a ser entendido aqui é o que acontece quando o diálogo falha miseravelmente. Sabe quando não tem acordo amigável de jeito nenhum? Pois é, o artigo 2º estipula que aí o juiz é obrigado a intervir. Na prática, a lei vira o juiz de desempate definitivo. Quando falta consenso sobre a guarda e sobre quem paga as contas, o Estado entra e impõe uma solução compulsória de compartilhamento. Não tem para onde correr. Avançando para a seção 2. Definindo a propriedade. Como a lei descobre quem realmente é o dono do pet? A genialidade do artigo 2º está nesse conceito vital de propriedade comum. Diferente de comprar um carro, a posse do pet não tem absolutamente nada a ver com quem passou o cartão de crédito no dia ou de quem é o nome lá na nota fiscal do pet shop. O critério adotado pela lei é puramente o tempo. Ela presume automaticamente que o pet é dos dois se o bichinho viveu a maior parte da vida dele durante o relacionamento. Ou seja, se o cachorro tem 3 anos de idade e a vivência sob o mesmo teto rolou nos últimos 2 anos e meio, pronto. A convivência conjunta é o que dita a propriedade comum. Simples assim. Indo para a seção 3, dividindo tempo e custos. Como ficam os arranjos práticos e, claro, o bolso no dia a dia? O artigo 4º é muito inovador, porque ele obriga os juízes a olharem para o bem-estar absoluto do animal e não para o capricho dos humanos. O tempo de convívio não é mais só jogar na calculadora e dividir meio a meio. O juiz vai avaliar fatores bem práticos. Primeiro, tem um ambiente adequado e seguro para o pet morar? Segundo, a pessoa tem condição real e financeira de cuidar? E terceiro, qual é a disponibilidade de tempo? Pensa bem, se alguém viaja a trabalho toda semana, a lei entende que dificilmente essa pessoa vai poder ter a mesma carga horária de convívio do que alguém que trabalha em casa. Faz total sentido. E isso ilustra perfeitamente a divisão financeira do artigo 4º. Traduzindo o juridiquês para a nossa carteira, as despesas ordinárias, que são as coisas do dia a dia, tipo a ração, o tapetinho higiênico e o banho, ficam por conta de quem estiver com o animal sobre o seu teto naquele dia específico. Agora, as despesas extraordinárias, aquelas que dão as piores brigas judiciais, tipo consulta de emergência, a cirurgia ou remédio de uso contínuo, essas devem ser rachadas rigorosamente no meio. 50-50. É um sistema criado justamente para evitar calotes e surpresas desagradáveis. Entrando na seção 4, exceções à regra. Aqui o tom fica mais sério, porque os impedimentos são severos. A legislação de 2026 não fecha os olhos para situações abusivas, tá? O ponto crucial do artigo 3º é que ele atua como um verdadeiro escudo protetor. A lei proíbe terminantemente que os juízes autorizem a custódia compartilhada se identificarem 2 cenários péssimos. Primeiro, qualquer histórico ou até risco iminente de violência doméstica envolvendo o ex-casal. E segundo, qualquer episódio de maus tratos contra o próprio animal. Ou seja, a tolerância da justiça nesses casos é literalmente zero.
E para garantir que isso funcione na prática, a regra é implacável com os agressores. Quem se enquadra em situações de violência perde na hora a posse e a propriedade do pet. E o melhor, perde sem nenhum direito a qualquer tipo de indenização financeira. Mas, e esse detalhe é inteligentíssimo, a pessoa não escapa impune das dívidas. Na verdade, quer dizer, todo aquele custo acumulado até o dia que perdeu a guarda continua sendo cobrado. Corta-se o vínculo de afeto, mas a dívida antiga permanece intacta. Chegando na nossa última parte, seção 5, perda de guarda e penalidades. O que acontece na renúncia ou no descumprimento das regras. Olhando esse processo de causa e efeito dos artigos 5º e 6º, fica muito nítido que guarda não é um compromisso que a gente larga quando cansa. O passo 1 diz que se ocorrer a renúncia voluntária ou se a pessoa ficar descumprindo as regras sem motivo, a conta chega rápido. O passo 2 mostra a punição. A parte infratora perde definitivamente e totalmente a guarda. E no passo 3, o rigor legal bate o martelo. Larga a mão de cuidar não te isenta de pagar os débitos que já estavam pendentes. Resumindo a ópera, perde-se o direito de conviver com o pet, mas a justiça ainda vai cobrar a conta atrasada impiedosamente. Então, no final da análise de toda essa estrutura jurídica inovadora e super rigorosa, uma provocação fica no ar. Ao aplicar perdas de posse definitivas e manter as punições financeiras ativas, a Lei 15.392 protege de verdade o bem-estar do pet em primeiro lugar? Ou ela funciona muito mais como uma ferramenta de pressão desenhada para punir severamente tutores negligentes? É uma reflexão e tanto, né? Isso amarra perfeitamente o nosso convite lá do início, então, por favor, deixem essas opiniões fervendo aqui nos comentários. Um imenso agradecimento por acompanharem mais essa análise com a gente e até a próxima!